E aí galera rocheira, tudo bem? Hoje nós vamos falar de Hunter x Hunter, esse mangá fantástico que a gente sabe quando começou, mas a gente não sabe bem quando é que vai terminar, devido aos famosos hiatos do Yoshihiro Togashi. Mas por quanto tempo será que essa obra se arrastou? E por que o Togashi ele passa tanto tempo sem desenhar? E esse ato no seu like? Por que você está demorando tanto para dar like nesse vídeo? Sério, deixe seu like aqui no nosso vídeo e se inscreve no canal com o sininho ativado para saber das futuras atualizações do Telenerd. Aqui é Nerdice toda semana, toda quarta-feira nós temos vídeo novo. Aproveite também e compartilhe com seus amigos para a gente fortalecer mais anime e mais Hunter x Hunter aqui no canal, beleza? Bom, inicialmente vamos falar da relação entre Yoshihiro Togashi e a editora Shueisha, da revista Shonen Jump, que é onde ele costuma trabalhar. Yoshihiro Togashi é simplesmente um dos maiores mangakas da história, isso é inegável. Ele emplacou não apenas um grande anime de sucesso, um grande mangá e anime de sucesso, mas como dois, no caso Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter. São duas obras espetaculares. Uma das coisas que é importante lembrar é que durante os anos 80 e 90, a Shonen Jump passou pelo seu período de ouro. Foi o melhor período da revista em toda a sua história. Nesse período, em um dado momento, em uma semana, eles tinham picos de 6,53 milhões de cópias de revistas que eles vendiam. Era nessa época que você tinha obras como Dragon Ball, Slam Dunk e, obviamente, Yu Yu Hakusho. Porém, na segunda metade dos anos 90, a Shonen Jump passou a ter um declínio, passou a ter uma queda nas vendas. Isso porque Dragon Ball acabou, Slam Dunk também acabou e Yu Yu Hakusho também já tinha acabado. Várias obras de sucesso estavam chegando ao fim. Tanto que nessa época, a principal obra da Shonen Jump era o Rurouni Kenshin, que apesar de ser uma obra fantástica, ele não vendia tanto quanto essas outras obras. Para resolver essa questão, a Shueisha, a editora da Shonen Jump, resolveu trazer o lendário editor Kazuhiko Torishima. O Kazuhiko Torishima, ele decidiu adotar uma estratégia bem interessante para conseguir recuperar as vendas da Shonen Jump. Ele decidiu chamar os mangakas que tinham feito sucesso para que eles pudessem fazer novas obras. Então ele trouxe de volta caras como Masakazu Katsura, que tinha feito sucesso com Video Girl Ai e que agora fez a obra Ice, eu não sei se é Ice ou Is. O Akira Toriyama, que dispensa qualquer tipo de apresentação, foi o criador de Dragon Ball, que lançou a obra Koa. O Masanori Morita, que havia feito sucesso com Rodinashi Blues e que agora criou o quadrinho Rookies. E por fim, Yoshihiro Togashi, que havia feito Yu Yu Hakusho. Por eles serem mangakas de grande calibre, todo tipo de exigência que eles faziam, a Shueisha resolveu acatar. Então, se eles queriam fazer obras curtas, a Shueisha acatava. Se eles queriam ter condições de trabalho diferenciadas, a Shueisha acatava. Se eles queriam ter mais assistentes, a Shueisha contratava mais assistentes para trabalhar especificamente com esse mangaka. E é importante ressaltar que eles fizeram várias exigências porque a rotina do mangaka no Japão ela é muito puxada. Os mangakas eles trabalham 15 horas por dia, 7 dias por semana. Muitos deles só param só para comer e dormir. Eles não chegam nem a tomar banho. Alguns mangakas inclusive têm até todo um cronograma feito especificando todos os seus horários e com tudo basicamente ocupado. Os horários de um mangaka é completamente cheio, não tem tempo para nada. E é importante ressaltar que a gente fala isso do mangaka, e isso é uma coisa que muitos outros canais já abordaram aqui no YouTube, mas no Japão esse é um problema crônico. É um problema extremamente comum no Japão, pessoas trabalharem demais, o chamado overwork. Isso é fruto principalmente da mentalidade da tradição japonesa muito focada no trabalho, o que acaba culminando em pessoas trabalhando muito e descansando pouco. A questão dos mangakas, você também tem o agravante de que as editoras exigem muito dos mangakas, o que acaba culminando numa rotina de trabalho extremamente espartana, terrível. Bom, e dentro desse contexto de mangakas fazendo
certas exigências para poderem votar na Shueisha, mangakas de sucesso, o Yoshihiro Togashi obviamente fez as exigências dele. A exigência era que ele iria produzir um mangá de maneira mensal. Lembrando, a revista Shonen Jump é uma revista que sai semanalmente. Toda semana tem uma edição. Então, dentro de uma revista semanal, o Togashi conseguiu fazer que fosse lançada uma obra mensalmente. Foi nesse contexto que o Yoshihiro Togashi lançou a sua obra Level E, uma obra que fez bastante sucesso lá no Japão. Depois de ter feito sucesso com Yu Yu Hakusho e depois de ter feito sucesso com Level E, o Yoshihiro Togashi ele foi chamado pela Shueisha para fazer mais um mangá. E aí o Togashi decidiu fazer uma outra exigência, uma nova exigência, dessa vez bastante esdrúxula. O Yoshihiro Togashi disse que só voltaria a fazer um mangá para Shonen Jump se ele pudesse entregar os capítulos no dia que ele quisesse. Ou seja, não ia ser na semana, não ia ser no mês, ia ser apenas quando o Togashi quisesse. E aí, obviamente, como o Yoshihiro Togashi, tudo que ele toca vira sucesso, ele tem um toque de Midas, ele consegue transformar tudo que ele toca em ouro, o pessoal da Shueisha aceitou. E aí foi nesse contexto que foi lançado Hunter x Hunter. Hunter x Hunter é considerado, inclusive pelo próprio Yoshihiro Togashi, a sua maior obra-prima. Mas mesmo assim, isso não impediu que a obra tivesse inúmeros hiatos, que o Togashi fizesse uma parte, parasse, passasse um tempo sem fazer, voltasse, parasse de novo, passasse mais um tempo. Enfim, o pessoal que acompanha o mangá de Hunter x Hunter conhece muito bem essa questão dos hiatos. Isso acaba dando vazão a algumas teorias. Existem três teorias principais sobre o porquê que o Togashi demora tanto a entregar os capítulos de Hunter x Hunter. A primeira teoria, que é a mais conhecida, que é a teoria oficial, que foi abordada pelo próprio Yoshihiro Togashi, é a questão da saúde. O Yoshihiro Togashi afirma que ele tem fortes dores nas costas, ele tem muita dor na coluna, dores na lombar principalmente, o que impede ele de fazer as obras. Ele não consegue desenhar nem roteirizar Hunter x Hunter por conta das inúmeras dores nas costas que ele tem. É importante lembrar que na época que fez Yu Yu Hakusho, o Togashi ele desenvolveu estresse, ele desenvolveu um estresse muito grande, tanto que alguns arcos de Yu Yu Hakusho são bem apressados, como a questão do Torneio das Trevas, o torneio final, que é definido o Rei das Trevas, que no anime é bem mais comprido do que no mangá, tem bastante episódio filler, apesar de que é um filler bom, mas no mangá foi uma parte bem apressada, porque o Togashi desenvolveu um estresse muito grande. Inclusive a esposa dele, a Naoko Takeuchi, que é a criadora de Sailor Moon, ela sofreu bastante nessa época, porque o marido dela vivia estressado. Então, além do estresse de Yu Yu Hakusho, o Togashi desenvolveu, ou teria desenvolvido, fortes dores na lombar. Existem algumas perguntas que podem ser feitas, por exemplo, por que ele não procura o tratamento, por que ele não contrata um desenhista, ele faz apenas o roteiro e os desenhos são feitos por uma outra pessoa. No entanto, essa questão do desenhista pode ser explicada porque o Togashi quer ter um controle criativo da sua obra. Ele quer não apenas roteirizar, mas também fazer o desenho, fazer os desenhos da sua obra. A segunda teoria que é feita é a chamada teoria do Dragon Quest. Yoshihiro Togashi ele é muito fã de Dragon Quest, ele gosta muito de jogar. Então muita gente diz que esses hiatos não tem nada a ver com dores na lombar ou coisa do tipo. O Togashi ele estaria parando de desenhar capítulos de Hunter x Hunter para jogar Dragon Quest. E aí muita gente diz que os hiatos coincidem com os lançamentos de Dragon Quest, que é uma coisa que a gente vai ver daqui a pouquinho, se é verdade ou não. Por fim, a terceira teoria é a teoria da preguiça. Como você entrega na mão de uma pessoa a possibilidade dela trabalhar quando ela quiser, na hora que ela quiser e do jeito que ela quiser, ela vai fazer a coisa de qualquer jeito. Então, essa teoria diz que o Togashi, ele faz as coisas desse jeito porque ele pode fazer as coisas desse jeito e não tem como reclamar. Afinal de contas, ele é o Togashi. Então, já que ele pode fazer desse jeito, por que ele vai fazer do jeito certo, entre aspas?
Bom, então como a gente não tem como mensurar se ele tem dores na lombar ou não, eu acredito até que ele tenha, apesar de achar estranho o fato dele não ter procurado tratamento. E como a gente não tem como mensurar a questão da preguiça, se ele tem preguiça ou não, vamos ver a questão da teoria do Dragon Quest. Eu tô aqui com um mapa dos hiatos de Hunter x Hunter e eu tô com o lançamento dos jogos da franquia Dragon Quest desde que foi começado o Hunter x Hunter. Eu estou com os lançamentos dos jogos em vários consoles, inclusive nos lançamentos posteriores do 3DS, para te dar uma olhada para ver se encaixa ou não. Bom, vamos começar com o ano de 1998. Em 98 tiveram vários hiatos, porém muito curtos. Esse foi o arco do Exame Hunter e o conteúdo foi postado quase na íntegra, ou seja, quase todas as edições da revista Shonen Jump teve história do Hunter x Hunter. Em 1999 os hiatos ficaram mais compridos, mas ainda assim eram poucos. Esse foi o período do arco da família Zoidic e depois do arco da Heaven's Arena. Em 2000, tivemos o lançamento de Dragon Quest VII para PlayStation, no dia 26 de agosto de 2000. Nesse período, nesse mesmo ano, houveram poucos hiatos de Hunter x Hunter. Teve um deles que foi um pouco mais comprido, mas a maior parte foram hiatos curtos. Esse foi o período que começou o arco da cidade Yorknew. Em 2001 começou a ter vários hiatos curtos e esses hiatos passaram a ser mais espaçados. Foi nesse período que teve a saga Grid Island. Em 2002 passou a ter muitos hiatos e o tamanho deles acabou aumentando um pouco. Foi nesse período que a saga de Grid Island continuou. Em 2003, o número de hiatos passou a diminuir e os hiatos passaram a ser apenas de uma edição. Foi nesse período que começou a ter o início do arco das Formigas Quimera. Em 2004, no dia 27 de novembro de 2004, tivemos o lançamento de Dragon Quest VIII, período em que houveram vários hiatos e hiatos alternados entre uma edição ou mais de Hunter x Hunter. No entanto, é importante lembrar que as datas não batem. As datas dos hiatos de Hunter x Hunter e a data de lançamento de Dragon Quest, elas não batem. Então não existe uma correlação. Em 2005 houve uma alternância entre a produção e alguns hiatos. A produção passou alternada com alguns hiatos. E aí em 2006 nós tivemos o ano com mais hiatos até então. Apenas 4 edições da Shonen Jump tiveram edições de Hunter x Hunter. E aí a partir daqui é que os hiatos começam a ficar bem mais longos do que eram antes. É importante ressaltar também que em 2006 não tivemos o lançamento de nenhum jogo da franquia Dragon Quest. Em 2007 o Togashi passou o ano quase todo sem lançar nada. Só no final que ele começou a lançar os blocos de 10 capítulos, que era algo que ele ia começar a lançar. Nesse ano de 2007 não tivemos o lançamento de nenhum Dragon Quest. Em 2008 o Togashi começou a lançar blocos de 10 capítulos de Hunter x Hunter. Em 2009 nós tivemos o lançamento de mais um jogo da franquia Dragon Quest, o Dragon Quest IX, lançado para Nintendo DS no dia 11 de julho de 2009. Nesse ano de 2009 o Togashi lançou 2 capítulos de Hunter x Hunter e passou o resto do ano todo em ato. Esse ano deu tempo de jogar Dragon Quest bastante. Em 2010, teve o lançamento de um único bloco de 20 capítulos no início do ano. O resto acabou se passando em ato. Em 2011, o ano ele se passa quase todo em ato. Até que entre 2011 e 2012, foi lançado um bloco de 30 capítulos. Parecia que o Togashi ia começar a produzir até concluir o Hunter x Hunter. Foi nesse período que tivemos o fim da saga da Formiga Quimera e o começo do arco da eleição do 13º presidente Hunter. Então, obviamente, parecia que agora o Togashi ia passar o resto do tempo produzindo o Hunter x Hunter até terminar. Em 2012 teve a continuação do bloco de 30 capítulos, só que aí o que aconteceu? No dia 2 de agosto de 2012 foi lançado Dragon Quest X. E Dragon Quest X é um MMORPG, um RPG de multiplayer massivo online. Nesse ano de 2012, o Togashi terminou um bloco de 30 capítulos e no segundo semestre houve mais um hiato todo no segundo semestre. Nesse bloco de 30 capítulos tivemos o início do arco do Continente Sombrio. Em 2013 tivemos o lançamento de mais um jogo da franquia Dragon Quest. Seria o Dragon Quest VII para Nintendo 3DS, lançado no dia 7 de fevereiro de 2013. Nesse mesmo ano, Dragon Quest X
recebeu uma atualização, a versão 2, no dia 5 de dezembro de 2013. Nesse mesmo ano, em 2013, o Togashi lançou 2 capítulos de um one-shot relacionado ao Curapaika no começo do ano, e basicamente foi só isso, o resto do ano em hiato. Em 2014, depois de um longo hiato, o Togashi lançou 9 capítulos, depois mais um hiato. No ano de 2015 foi lançado mais um Dragon Quest VIII para o 3DS, no dia 27 de agosto de 2015, e um pouco tempo antes, o Dragon Quest X teve uma atualização, a versão 3, no dia 30 de abril de 2015. Em 2015 o Togashi passou o ano inteiro de hiato, não foi lançado nenhum capítulo de Hunter x Hunter. Em 2016 foi lançado um bloco de 11 capítulos no meio do ano, porém no início e no fim houveram 2 hiatos. Nesse ano de 2016 não foi lançado nenhum jogo da franquia Dragon Quest. Em 2017 foi lançado mais um jogo da franquia Dragon Quest XI, lançado no dia 29 de julho de 2017. Nesse mesmo ano, no final, Dragon Quest X receberia mais uma versão, mais uma atualização, no dia 16 de novembro de 2017. Nesse período, Togashi lançou um bloco de 10 capítulos no meio do ano, e no início e no fim, hiatos, não teve nada. Em 2018, tiveram 2 blocos de 10 capítulos, um no início e outro no fim do ano. Nesse período não foi lançado nenhum jogo da franquia Dragon Quest. E aí a partir de 2019 nós passamos a ter aquele que é até o momento o mais longo hiato de Hunter x Hunter. Em 2019 nós tivemos o ano inteiro de hiato, e nesse mesmo ano nós tivemos o lançamento de Dragon Quest XI Definitive no dia 27 de setembro de 2019. Além disso, Dragon Quest X teria uma nova versão lançada no dia 24 de outubro de 2019, a versão 5. Agora, em 2020, nesse ano que nós estamos, até o momento nós tivemos um longo hiato, nenhum lançamento de capítulo nenhum. Mas também é importante ressaltar que não teve nenhum jogo da franquia Dragon Quest lançado. Mas então, qual é a nossa conclusão? Apesar de ter muitos hiatos que coincidem com o lançamento de jogos do Dragon Quest, existem outros momentos que não coincidem tanto. A maior parte das coincidências acontece nesses últimos anos. Não causa estranheza ver as pessoas achando que os hiatos são para jogar Dragon Quest, porque no ano em que é lançado o Dragon Quest, você tem um ano de hiato, principalmente nesses tempos mais recentes. No entanto, eu particularmente prefiro acreditar que o Togashi realmente está com esses problemas nas costas, ou com estresse, ou com alguma outra coisa que piore a saúde dele, que não permite que ele trabalhe full time no Hunter x Hunter. Até mesmo porque, como eu já disse no início do vídeo, Togashi disse que o Hunter x Hunter era a sua obra-prima e que ele sentiu um grande prazer em desenhar Hunter x Hunter. Então, apesar de nos tempos mais recentes os hiatos terem coincidido com o lançamento dos jogos da franquia Dragon Quest, antigamente essa coincidência não existia, o que reforça a minha visão de que é só coincidência, de que só há uma coincidência entre esses lançamentos recentes e os hiatos do Togashi, principalmente devido ao fato de que os hiatos normalmente passam um ano inteiro, e eu acredito que os jogos da franquia Dragon Quest, com exceção do MMO, obviamente, porque se você entra no MMO você perde sua vida, mas com exceção dele, os outros jogos da franquia acredito que demore menos de um ano para você conseguir zerar. Mas e aí, o que é que você acha? Você é fã de Hunter x Hunter? O que é que você acha desses hiatos que o Togashi impõe aí para os fãs? Você tá ansioso para ver o final? Comente aqui nos comentários. Quem você acha que vai terminar primeiro? Hunter x Hunter, One Piece ou Berserk? Comente aqui nos comentários. Não se esqueça também de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal e de deixar o sininho ativado, porque aí você fortalece animes e Hunter x Hunter aqui no canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos e é isso. Valeu!